Mais de 500 milhões de dólares em um único dia. Esse foi o saldo de entrada dos ETFs de Bitcoin Spot no dia de ontem. E é sobre isso e muito mais que a gente vai debater aqui agora no vídeo do Cointelegraph Brasil. Se setembro não foi tão bom assim para o Bitcoin e para as criptomoedas de uma forma geral, outubro está se aproximando do que a gente costuma chamar de Uptober. Up de valorização e Tober vindo de October, né, de outubro. Isso é um meme que existe há muito tempo no mercado cripto, que a gente sabe que setembro costuma ser ruim e outubro costuma ser bom, mas a gente estava na dúvida se esse ano a gente conseguiria ter um outubro bom. A primeira semana de outubro não foi positiva, mas agora essa segunda semana de outubro está sendo bastante boa para o mercado de uma forma geral. E a gente consegue ver isso até abrindo aqui, abrir o CoinMarketCap agora, a gente vê que o Bitcoin está 66.700 dólares, sendo que já esteve mais no dia 15 de outubro. No dia 15 de outubro, o Bitcoin chegou a romper a marca dos 67 mil dólares americanos. 66.700 com uma valorização nos últimos 7 dias de 7,86%. O Ether quase 2.600 com uma valorização de cerca de 7%. Solana, quinto maior criptoativo do mercado, também voltou a romper a marca dos 150 dólares, também com uma valorização próxima a 9% aí nos últimos 7 dias ao longo da última semana. E a gente consegue ver alguns sinais muito claros do que está ajudando o Bitcoin, do que está ajudando as criptomoedas a terem essa valorização. O primeiro ponto, sem sombra de dúvida, que a gente precisa conversar são sobre os ETFs de Bitcoin Spot. No dia 14 de outubro de 2024, a gente teve um saldo positivo de mais de 550 milhões de dólares, sendo o melhor dia dos ETFs de Bitcoin Spot desde junho. Ou seja, fazia muito tempo que a gente não tinha um dia tão positivo assim. Se a gente abrir aqui o descritivo de todos os ETFs, a gente vai ver que o da Fidelity foi o melhor do dia de ontem, com uma entrada de mais de 3.600 Bitcoins. O da BlackRock, o da BlackRock que costuma ser o maior nas entradas diárias e é o maior ETF de Bitcoin Spot, teve uma entrada de apenas 1.206 Bitcoins. Somando todos, a gente teve um saldo positivo, uma entrada, um inflow de 8.345 Bitcoins. Falando simplesmente no número, 8.345, pode não parecer muita coisa, pode parecer um número pequeno, mas é um número gigantesco. Uma métrica que eu sempre busco fazer quando eu vou falar sobre ordem de grandeza de Bitcoin é sobre a quantidade de Bitcoins que são minerados diariamente. Em abril de 2024, aconteceu o halving do Bitcoin. Halving é um processo no qual a recompensa de mineração cai pela metade. Então, menos Bitcoins entram em circulação diariamente desde abril, quando aconteceu o halving desse ano. Entravam em circulação 900 novos Bitcoins por dia. Desde esse halving, que é um evento pré-programado que acontece a cada cerca de 4 anos, entram em circulação agora 450 novos Bitcoins. Então, se a gente pegar esse 8.345, vamos fazer aqui a conta, 8.345, dividir por 450, a gente vai ver que são mais de 18 dias de mineração que só os ETFs de Bitcoin Spot drenaram. Só os ETFs de Bitcoin Spot compraram 18 dias de mineração. Só esse tipo de investimento, só esse produto de Bitcoin comprou 18 dias de mineração. É uma quantidade cavalar. Mas não foram só os ETFs de Bitcoin Spot que apresentaram uma boa performance ao longo dessa última semana. Se a gente olhar para o outro ETF à vista, para o outro ETF Spot que a gente tem no mercado americano, que é o de Ether, a gente vai ver que ele também está tendo uma boa performance. No dia 14 de outubro, a gente também teve uma entrada de mais de 6.800 unidades de ETH, o que em dólar americano dá cerca de 17 milhões de dólares. É muito menos do que o ETF de Bitcoin? Sem sombra de dúvida, muito menos do que o ETF de Bitcoin. Mas é uma performance forte, perto do que a gente estava vendo rotineiramente. Agora a gente está começando a ver mais dias de inflow, ou seja, mais dias de saldo positivo, mais dias de entrada, quando a gente soma todos os ETFs de ETH. E isso simboliza uma clara mudança por parte dos investidores de uma forma geral. E quando eu falo de investidor de uma forma geral, é do investidor que compra ETF. O Paulo, e muito dificilmente você que está vendo esse vídeo aqui no canal do Cointelegraph Brasil,
compra cripto via ETF, porque ele acaba sendo um tipo de investimento muito mais voltado ou para um institucional, para uma empresa, ou então para um investidor do mercado financeiro tradicional e que ainda não sabe ou não quer aprender, tem medo de comprar em uma corretora de cripto propriamente dita. Então, é um tipo de produto muito em específico desse tipo de investidor, ou institucional ou investidor do mercado financeiro tradicional. Então, a gente consegue ver qual é a persona que está comprando mais Bitcoin. E essa persona está acumulando muito BTC. Os ETFs de Bitcoin Spot agora, por exemplo, eles estão rodando, eles têm sob gestão, só os dos Estados Unidos, né, que é o que está listado na Nasdaq, a gente tem aqui quase 940 mil unidades de Bitcoin. Então a gente vê que está tendo sim um aumento de interesse por parte deles. E o que me causa até uma certa preocupação / curiosidade. Se a gente olhar o Google Trends, a gente vai ver que o interesse pelo termo de busca Bitcoin eu estou considerando o mundo, tá? Eu não estou considerando nenhum país em específico, estou considerando o mundo como um todo. A gente vai ver que está na mínima dos últimos 12 meses. Então aqui entre 15 e 21 de outubro estava ali em cerca de 35 nessa unidade, que ele coloca 100 no momento de maior interesse, que foi entre 3 e 9 de março de 2024. Então, entre 15 e 21 de outubro de 2023 estava 35. A gente pode ver aqui que teve 36 entre maio e junho de 2024. Mas agora, bateu 32 no início de outubro e 33 agora ali nessa segunda semana de outubro. Então, a gente está no menor interesse de buscas pelo termo Bitcoin no Google nos últimos 12 meses. Em contrapartida, a gente tem visto o Bitcoin valorizando de forma mais intensa, inclusive, nesse último mês, graças também, em grande parte, aos ETFs. Então, são instituições e são investidores do mercado financeiro tradicional chegando e aportando cada vez mais dinheiro no mercado cripto. É claro que um outro fator que está ajudando na valorização das criptomoedas como um todo, do Bitcoin e das criptomoedas como um todo, é esse daqui. É a eleição dos Estados Unidos que vai acontecer agora no início de novembro. No início de novembro de 2024. O candidato do Partido Republicano, o Donald Trump, ele tem uma abordagem muito mais pró-cripto, pelo menos de discurso, muito mais pró-cripto, pró-Bitcoin, do que a candidata a presidente do Partido Democrata, do que a Kamala Harris, que é a atual vice-presidente. Durante a gestão Biden, que é essa última gestão democrata, a SEC fez uma perseguição bastante intensa à indústria cripto de uma forma geral. Bastante intensa mesmo. Então, o mercado cripto, quase que como um todo, tirando pequenas exceções, está apoiando o Donald Trump. E o fato do Donald Trump estar abrindo uma certa distância da Kamala Harris nas casas de aposta, ou seja, quem tem maior chance de ganhar a presidência dos Estados Unidos, isso ajuda o mercado, isso é um sinal de otimismo. O mercado cripto está vendo com muitos bons olhos uma nova eleição do Donald Trump como presidente. Nesse momento, por exemplo, no dia 15 de outubro de 2024, de acordo com a Polymarket, que é uma casa de apostas descentralizada, o Trump tem cerca de 58% de chance de ser eleito presidente dos Estados Unidos, enquanto a Kamala Harris tem cerca de 42% de chance de ser eleita. Essa, se eu não me engano, a maior distância, é a maior distância a favor do Trump desde que a Kamala Harris se tornou presidente, né? Desde que o Biden renunciou à candidatura dele e a Kamala se tornou a candidata propriamente dita. Então, é a maior distância entre os dois, né? Abriu aqui o peixe, né? É o rabo do peixe. Abriu o rabo do peixe e, pelo visto, está criando uma distância maior. Então, isso, sem sombra de dúvida, também tem ajudado o mercado cripto a valorizar essas expectativas políticas acerca de uma eleição do Trump. De qualquer forma, eu fico bastante curioso quando o investidor do varejo, quando o investidor que nem a gente que está conversando aqui agora, vai voltar a olhar com mais carinho para cripto. E, principalmente, em qual preço esse investidor vai voltar a olhar para cripto. É muito engraçado, porque a gente vê uma correlação muito grande entre o interesse por Bitcoin, o interesse por comprar Bitcoin e o preço. De acordo com quando o preço vai subindo, mais pessoas entram. Quando o preço vai caindo, as pessoas que entraram começam a vender. É o contrário do que seria o bom senso de comprar na baixa e vender na alta, né? As pessoas fazem quase que o contrário, elas compram na alta e vendem na baixa.
Então eu estou muito curioso, sendo muito sincero com vocês, em qual vai ser o preço que os investidores varejistas vão voltar a procurar mais sobre o Bitcoin. A gente já vê as grandes corporações, os institucionais, aproveitando esses momentos de baixas que aconteceram para acumular cada vez mais. O varejo ainda não embarcou de vez nisso. Se você quer ser diferente das pessoas que não compram o Bitcoin quando ele está em baixa, a Coinex, que é a nossa parceira aqui do canal, tá com uma promoção bastante legal. Eles estão dando até R$25 em Bitcoin depois que você compra os seus primeiros R$100 em qualquer criptomoeda. O link está aqui na descrição desse vídeo e você pode entender quais são as regras para você poder ganhar esses R$25 em BTC clicando lá. Então é só clicar aqui que você vai poder ver um pouquinho mais. Mas se você já tem conta em uma outra corretora sua de confiança ou se você ainda quer descobrir como conseguir comprar Bitcoin no Brasil, não tem problema. Eu vou colocar um vídeo aqui para você explicando como você consegue comprar Bitcoin aqui em território nacional, quais são as possibilidades, quais são as opções que a gente tem aqui. E aqui eu vou mostrar também os diferentes tipos de carteira para você conseguir fazer a sua autocustódia com segurança. Então, muito obrigado pela sua companhia até esse momento no vídeo. A gente já tem um encontro marcado por aqui. Valeu!